a ambulância no Brasil é muito estranha. Quem diz essa frase é Madeleine Thompson, uma enfermeira americana de 30 anos. Apesar de ser uma especialista em saúde, ela hesitou diante da ambulância no Brasil. Naquele momento, seu pai havia desmaiado, em agonia. Os brasileiros ao redor a apressavam para chamar a ambulância, mas ela gritava repetidamente, com a voz trêmula, esperem. No entanto, depois de chamar a ambulância, ela disse com uma expressão de espanto, que estranho, a ambulância no Brasil é muito estranha. Por que ela hesitou em chamar a ambulância e por que disse que a ambulância brasileira era estranha? Vamos descobrir. O pronto-socorro noturno em Los Angeles, no ZEUA, era o caos de sempre. Me ajudem, por favor. Ao ouvir a voz de um paciente, Madeleine Thompson correu imediatamente. No entanto, a primeira coisa que ela perguntou não foi sobre os sintomas, mas sim sobre o seguro. O senhor tem seu cartão do plano de saúde? O paciente fez uma expressão de dor e essa expressão atingiu profundamente o coração de Madeleine. É um trabalho para salvar vidas. Mas por que é preciso falar de dinheiro logo no início? Mesmo aos 30 anos, ela não conseguia se acostumar com essa contradição. Um dia, ao voltar para casa depois do trabalho, Madeleine recebeu uma ligação do pai. Madeleine, na verdade, eu vou me aposentar no próximo mês. Seu pai, Robert Thompson, de 65 anos, havia trabalhado como engenheiro na companhia ferroviária por 40 anos. Parabéns, pai. Você trabalhou duro. Após desligar o telefone, uma ideia surgiu na mente de Madeleine. Quando jovem, seu pai sempre falava do sistema de trens no Brasil. Ele sempre dizia que um dia queria ver com os próprios olhos. Madeleine queria realizar esse sonho do pai. Ela verificou sua conta poupança. Eram economias que ela vinha guardando há 8 anos, centavo por centavo. Com esse dinheiro, ela poderia viajar para o Brasil com o pai. No fim de semana seguinte, Madeleine visitou a casa do pai. Pai, que tal irmos ao Brasil para comemorar a sua aposentadoria? Brasil? É sério? Você não sempre disse que queria ver a Estação da Luz e a engenharia do metrô de São Paulo? O pai ficou sem palavras por um momento. Então ele acenou lentamente com a cabeça. Madeleine, obrigado. Esse é o sonho da minha vida. No entanto, havia uma coisa que preocupava Madeleine. 3 anos antes, o pai havia passado por uma cirurgia de stent cardíaco e, ocasionalmente, tinha arritmia. Ele precisava de consultas mensais com o cardiologista. Pai, por favor, não se esforce, ok? Se sentir algo, me avise imediatamente. Sem problemas. Ouvi dizer que a saúde no Brasil é muito boa. As palavras do pai tranquilizaram um pouco Madeleine. Um mês depois, os dois aterrissaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Enquanto caminhavam pelo terminal, o pai parou várias vezes. Uau, Madeleine! O chão está brilhando, o piso estava realmente lustrado como um espelho e não se via sequer um pedaço de lixo. Era muito diferente do aeroporto de Los Angeles. Após o controle de imigração, os funcionários sorriram calorosamente para eles. Bem-vindos ao Brasil. Embora o inglês fosse entrecortado, o sorriso acolhedor chegou aos corações dos dois. Ao chegarem à Estação da Luz, a empolgação do pai aumentou ainda mais. Olha, Madeleine, que estação majestosa, o prédio histórico e imponente. Os olhos do pai brilhavam como os de uma criança. Ainda não vamos pegar o trem. Hoje é dia de passear por São Paulo. Os dois decidiram pegar o metrô para ir ao centro. No entanto, ficaram completamente perdidos diante do complexo mapa de linhas. Qual saída devemos pegar? Enquanto olhavam confusos para o mapa, um funcionário se aproximou e perguntou em inglês, posso ajudar? O funcionário usou um aplicativo de tradução para explicar detalhadamente a rota. Você quer ir ao centro? Pegue esta linha e desça na 3ª estação. Obrigado e tenha uma boa viagem. O funcionário acenou com a mão ao se despedir. É diferente do ZEUA, murmurou o pai. De fato, em Los Angeles, eles nunca haviam sido tratados com tanta gentileza. No dia seguinte, eles foram ao lugar que o pai mais esperava, o Museu da Imigração, que abriga locomotivas históricas em São Paulo. Este é o lar das Marias Fumaça. Diante da antiga plataforma de manobras, o pai ficou fascinado. Ele andou em círculos pelo local, observando cada detalhe com entusiasmo. É incrível como isso é preservado tão bem nesta época. Os olhos do pai, o engenheiro, brilhavam como os de um jovem.
Ele olhou de canto, tirou fotos, fez anotações e perguntas. Vendo o pai tão feliz, Madeleine sentiu sinceramente que tinha sido ótimo vir ao Brasil. No entanto, depois do almoço, ao descer uma escada lateral, o corpo do pai cambaleou um pouco. Pai, Madeleine correu imediatamente. Não é nada, apenas um tropeço, disse o pai, tentando disfarçar com um sorriso. Mas os olhos de Madeleine, a enfermeira, não se deixaram enganar. Uma fina camada de suor cobria a testa do pai. Naquela noite, de volta ao hotel, Madeleine verificou o pulso do pai. De fato, havia arritmia. Pai, descanse amanhã. Fique no hotel. É um desperdício, já que viemos até o Brasil, disse o pai balançando a cabeça. Amanhã vamos pegar o avião para Salvador, não posso perder isso. Madeleine hesitou. Como profissional de saúde, ela sabia que ele deveria descansar, mas olhando para os olhos do pai, ela não conseguia dizer não. Aquela viagem era o sonho de uma vida para ele e ela não queria privá-lo disso. Tudo bem, mas você não pode se esforçar de jeito nenhum. Se sentir a menor indisposição, me avise imediatamente. Sim, eu prometo, disse o pai, sorrindo gentilmente. No entanto, a preocupação de Madeleine não desapareceu. E se o pai desmaiasse? Embora tivessem ouvido que o sistema de saúde brasileiro era abrangente, eles eram estrangeiros e não falavam a língua. O mais importante, qual seria o custo do tratamento médico? No EUA, só chamar uma ambulância custava milhares de dólares. No exterior, poderia ser muitas vezes mais. Madeleine olhou para o teto e fechou os olhos com um sentimento de apreensão, torcendo para que tudo corresse bem. Na manhã seguinte, o céu estava claro, visto da janela do hotel. Hoje, finalmente vamos para Salvador, disse o pai animado, tomando o café da manhã. Madeleine observou o rosto do pai. A arritmia da noite passada parecia ter se estabilizado, mas ele ainda parecia um pouco cansado. Pai, vou dizer de novo, não se esforce, tá? Sem problemas. Hoje é o dia em que o meu sonho de 40 anos se realiza. Os olhos do pai brilhavam como os de uma criança. Eles pegaram um voo tranquilo de São Paulo para Salvador, na Bahia. É Salvador! Nós realmente chegamos a Salvador. O pai estava emocionado ao caminhar pelo aeroporto. No entanto, ao sair da estação, Madeleine franziu a testa. Que calor! Era um calor pegajoso, diferente de Los Angeles. A umidade está muito alta, pai. Este é o verão brasileiro, minha filha. O pai também limpava o suor da testa. A temperatura era de 33 graus e a umidade ultrapassava 70%. Os dois decidiram ir primeiro ao Pelourinho. Apanharam um táxi e em cerca de 30 minutos estavam lá. Os edifícios coloniais são tão lindos. O pai ofegou olhando para a arquitetura histórica. Eles tiraram fotos e passearam pelo bairro, absorvidos pela beleza. No entanto, à medida que caminhavam, o suor na testa do pai aumentava. Pai, vamos descansar um pouco na sombra? Está bem. Sentado sob uma árvore, o pai enxugava o suor com um lenço e sua expressão parecia um pouco pálida. Pai, beba um pouco de água. Madeleine lhe entregou a garrafa e o pai bebeu tudo de uma vez. Obrigado, estou bem. Mas o instinto de enfermeira de Madeleine alertava. Pai, vamos voltar para o hotel esta tarde e descansar. Não, eu ainda quero ir ao Forte de Santo Antônio da Barra. O pai tentou se levantar, mas seus passos estavam diferentes de manhã. Viemos até Salvador, é uma pena. Hesitou Madeleine. Ela deveria impedi-lo à força, no entanto, a determinação nos olhos do pai era evidente. Tá bem, mas se você se sentir mal, mesmo que seja só um pouco, me avise, certo? Os dois pegaram um carro de aplicativo novamente em direção ao Pelourinho. Ao chegarem, havia turistas por toda parte. Quanta gente! Caminhando pela rua de paralelepípedos, os passos do pai ficaram mais pesados. Pai, vá devagar, não precisa se apressar. Madeleine tentou segurar o braço do pai, mas ele balançou a cabeça. Não se preocupe, eu consigo andar. Eles caminharam pelas ladeiras do centro histórico. Os degraus continuavam e a respiração do pai ficava cada vez mais ofegante. Pai, vamos parar por aqui, tá? Não, só mais um pouco. Quero subir o último lance. No entanto, ao chegarem a um mirante, o rosto do pai estava pálido. Pai! No momento em que Madeleine tentou abraçá-lo,
o pai apertou o peito, muita dor no peito. No instante seguinte, os joelhos do pai cederam. Pai! Madeleine o segurou. Os turistas ao redor imediatamente se aglomeraram. O senhor está bem? Alguém chame um funcionário. Os turistas brasileiros expressaram preocupação um após o outro. Um homem enrolou a própria camisa e a colocou sobre a cabeça do pai. Chamem a ambulância, disse uma mulher. No entanto, naquele momento, Madeleine gritou: espere! As pessoas ao redor olharam para Madeleine com expressões surpresas. Ambulância, por favor, espere. A voz de Madeleine estava trêmula. Por que ela estava recusando a ambulância? As pessoas ao redor não conseguiam entender, mas na mente de Madeleine outra cena surgiu. 2 anos antes, sua colega enfermeira Jennifer entrou na sala de descanso com o rosto abatido. Madeleine, você acredita nisso? Nas mãos de Jennifer havia uma conta. Seu filho de 8 anos havia caído na escola, batido a cabeça e sido levado ao hospital de ambulância. O caso de outra amiga era ainda pior. O marido dela sofreu um ataque cardíaco e foi levado de ambulância, recebendo uma conta total de US 150 mil, incluindo transporte e tratamento. A parte que ultrapassava o limite do seguro teve que ser paga por eles. Como resultado, ela teve que pedir falência. Em outras palavras, nos EUA, chamar uma ambulância significava o risco de endividamento e agora eles estavam em um país estrangeiro. Quanto custaria para um estrangeiro chamar uma ambulância? US, 10 mil, talvez mais. As mãos de Madeleine começaram a tremer. Suas economias estavam quase esgotadas com a viagem. O limite do cartão de crédito não era tão alto. Embora tivessem seguro de viagem internacional, será que cobria mesmo a taxa da ambulância? Ela não tinha verificado os detalhes. E se tivessem que pagar o valor total e se recebessem uma conta de centenas de milhares de dólares? Madeleine pegou o celular com as mãos trêmulas, mas seus dedos tremiam demais para clicar na tela. Os brasileiros ao redor olhavam confusos. Moça, a senhora está bem? Seu pai parece estar com muita dor. No entanto, Madeleine balançou a cabeça. Por favor, chamem um táxi. Eu vou levá-lo ao hospital mais próximo de táxi. O ar ao redor congelou. Os brasileiros não conseguiam entender sua decisão. Por que chamar um táxi em uma emergência dessas? Por que recusar a ambulância? Um homem mais velho perguntou preocupado. Minha jovem, seu pai precisa de atendimento médico imediato. A ambulância é mais segura que um táxi. Mas, as lágrimas de Madeleine vieram. A vida do pai ou a ruína financeira? Como enfermeira, a resposta deveria ser óbvia. A vida em primeiro lugar. Ela havia dito isso inúmeras vezes aos pacientes. No entanto, quando ela se tornou a parte envolvida, essa frase não conseguia sair. Por quê? Nos EUA, o tratamento médico poderia significar a destruição de uma vida. Madeleine segurou a mão do pai com força. O pai respirava com dificuldade, mas estava consciente. Pai, me desculpe. A voz de Madeleine estava embargada. Naquele momento, um homem idoso com cerca de 70 anos e uma expressão gentil se destacou. Moça, por favor, se acalme e me escute. O homem falou lentamente em um inglês, um pouco quebrado, mas claro. O serviço de ambulância no Brasil é gratuito. Madeleine levantou a cabeça. Grátis? Como pode ser verdade? Não custa um centavo. A expressão do homem era séria. Mas nós somos estrangeiros e não temos documento de identidade brasileiro. A voz de Madeleine estava trêmula. A nacionalidade não importa. No Brasil, o serviço de ambulância é gratuito para qualquer pessoa que ligue para o 192 SAMU. O homem olhou nos olhos de Madeleine e disse: o salvamento não exige condições. Essa frase fez as lágrimas de Madeleine escorrerem. O salvamento não exige condições. Embora fosse enfermeira há tantos anos, era a primeira vez que ouvi essa frase. Eu era socorrista do SAMU. Transporte muitas vidas por 35 anos, disse o homem, sorrindo gentilmente. Muitos estrangeiros também. Todos se preocupam com o dinheiro no início. Mas no Brasil, não precisa se preocupar com isso. Os brasileiros ao redor também acenaram com a cabeça. A vida do seu pai é o mais importante, moça. Não se preocupe com o dinheiro.
Madeleine não conseguia dizer nada, apenas as lágrimas continuavam a cair. Nos 8 anos, como enfermeira no ZEUA, a primeira coisa que ela perguntava aos pacientes era sempre sobre o seguro. Ela pensava que isso era o normal. No entanto, agora aquele homem dizia que o salvamento não exigia condições. Eu entendi. Por favor, ajudem-nos. Madeleine acenou com a cabeça. As pessoas ao redor agiram imediatamente. Uma mulher ligou para o 192 com seu celular. Alô, SAMU! Um homem estrangeiro desmaiou com dor no peito aqui no Pelourinho, em Salvador. Ele está consciente, mas com dificuldade para respirar. Sim, um stent cardíaco. Ok, por favor, venham rápido. Ela explicou a situação em um tom profissional e rápido. Depois de desligar, a mulher disse a Madeleine, deve chegar em cerca de 5 minutos. 5 minutos? Madeleine ficou chocada. No ZEUA, esperava-se pelo menos 20 minutos. Mesmo no centro da cidade, eram mais de 15 minutos. Moça, use isto para refrescar a testa do seu pai. Outra mulher entregou uma garrafa de água mineral gelada. Obrigada, disse Madeleine, colocando a garrafa na testa do pai. A expressão dele suavizou um pouco. Outro homem usou um leque para abanar o pai. Fique tranquilo, a ambulância está chegando. E uma mulher tirou uma toalha da bolsa. Use esta aqui. Pessoas que nunca haviam se visto estenderam a mão umas após as outras. Mesmo que a comunicação não fosse perfeita, todos se ajudavam naturalmente. Madeleine não parava de agradecer. Pai, aguenta firme. A ambulância está chegando. As pessoas ao redor encorajavam-no gentilmente. O pai acenou levemente a cabeça, ouvindo aquelas vozes. Os funcionários do Pelourinho também chegaram. Nós vamos guiar a ambulância. Por favor, esperem só um pouco. Os funcionários caminharam em direção à entrada, prontos para guiar a ambulância. Madeleine segurou a mão do pai com força. Pai, você está bem? A ambulância está chegando. O pai sorriu fracamente e disse, Madeleine, que bom que viemos ao Brasil. Aquela frase apertou o coração de Madeleine. Ela olhou ao redor. Havia mais de 10 brasileiros olhando para eles com preocupação. Eles interromperam seu próprio passeio e dedicaram seu tempo a um estrangeiro que nunca haviam visto. Essa era uma cena inimaginável no ZEUA. Em uma cidade grande, mesmo que alguém caia na rua, muitas pessoas não ajudam. Muitos desviam o olhar por medo de se envolverem em problemas ou de riscos de processos judiciais. Mas aqui era diferente. Todos estendiam a mão. Naturalmente, cerca de 3 minutos depois, ouviu-se o som da sirene da ambulância à distância. O som se aproximava cada vez mais. Madeleine olhou instintivamente para o relógio. Menos de 4 minutos desde a ligação para o 192. Como é possível? Madeleine ouvia a sirene, descrente. No instante seguinte, a ambulância chegou à entrada do Pelourinho. Que rápido! Rápido demais! Murmurou Madeleine. 3 paramédicos do SAMU correram com a maca. Seus movimentos eram eficientes. Vamos checar a condição do seu pai. Os socorristas verificaram rapidamente a condição do pai. Pressão arterial, pulso, temperatura corporal, nível de consciência. Todos usavam equipamentos especializados para coletar informações com precisão. Histórico de doença cardíaca? Sim, stent há 3 anos. Madeleine respondeu e o líder da equipe anotou rapidamente. Pressão alta, possível arritmia. A voz calma dele fez Madeleine se sentir gradualmente mais segura. O pai foi colocado na maca. A filha também pode subir. Eu também posso ir? Sim, claro. No ZEUA, a família muitas vezes não pode acompanhar na ambulância, mas no Brasil era permitido naturalmente. Isso também foi uma surpresa para Madeleine. Ao caminhar em direção à ambulância, Madeleine olhou para trás. Os brasileiros ao redor observavam com preocupação. O homem idoso acenou. Vai dar tudo certo. Seu pai vai ficar bem. Cuide-se. Madeleine fez uma profunda reverência. Muito obrigado a todos vocês. As pessoas ao redor acenaram de volta. A gentileza incondicional de estranhos. Madeleine pensou que jamais esqueceria essa cena. No momento em que a porta da ambulância se abriu, Madeleine ofegou. O interior era completamente diferente do que ela imaginava. Monitor de eletrocardiograma,
suprimento de oxigênio, suporte para soro, DEA, equipamentos médicos estavam organizados na parede, medicamentos necessários para a ressuscitação estavam alinhados no armário. Isso é realmente uma ambulância, murmurou Madeleine. Como enfermeira há 8 anos, ela tinha visto ambulâncias americanas várias vezes, mas nunca uma tão bem equipada. Parecia uma pequena sala de emergência instalada em um veículo. Vamos colocar seu pai aqui? Os paramédicos colocaram o pai na maca e imediatamente começaram a conectar o monitor de eletrocardiograma. Outro socorrista preparou a máscara de oxigênio e o terceiro preparou o soro. A cooperação entre os 3 era perfeita. Enquanto um media os sinais vitais do pai, outro começou a entrar em contato com o hospital. O terceiro disse a Madeleine: "Senhora, por favor, sente-se aqui. Havia até um assento para a família. Pode nos dizer o histórico médico do seu pai? Ele colocou um stent há 3 anos e tem consultas mensais com o cardiologista." O socorrista anotou rapidamente e transmitiu a informação ao hospital via rádio. Masculino, 65 anos, histórico de stent coronário, dor no peito, dificuldade para respirar. Suspeita de arritmia. Chegada prevista em 10 minutos. Próximo hospital de referência, por favor. A resposta do hospital foi: recebimento confirmado. Equipe a postos. Em breve estaremos no hospital. Força, disse o socorrista gentilmente. O pai acenou levemente a cabeça. Madeleine olhou para a cena, percebendo profundamente a diferença em relação aos EUA. A ambulância americana tinha apenas equipamento básico e, mesmo assim, custava milhares de dólares. Mas no Brasil, o equipamento era tão completo e era gratuito. O mais importante, a atitude dos paramédicos era calorosa. Eles o tratavam como uma pessoa, não como uma máquina. O que vocês acham da diferença entre as ambulâncias do EUA e do Brasil? Escrevam nos comentários, por favor. A ambulância começou a se mover suavemente. Madeleine olhou pela janela. Eles estavam em uma estrada que ia do Pelourinho para o centro da cidade. Naquele momento, uma cena inacreditável se desenrolou. Os carros à frente, um após o outro, se encostaram para os lados. Táxis, caminhões, ônibus de turismo, todos os veículos davam passagem à ambulância. Todos estão abrindo caminho. Madeleine deixou escapar. A ambulância avançava facilmente pela pista liberada. Em seguida, eles chegaram a um cruzamento. O semáforo estava vermelho. No entanto, os carros que vinham na direção transversal, mesmo com o farol verde, pararam temporariamente. Todos os carros esperaram para a ambulância passar. Ao ver aquela cena, Madeleine ficou com os olhos marejados. "O que houve?" perguntou o socorrista, percebendo Madeleine. "No Brasil, é normal que todos abram caminho quando a ambulância chega. É normal." Para Madeleine, isso não era normal. No EUA, mesmo quando a ambulância chega, muitos carros a ignoram. Alguns até buzinam e tentam se espremer na frente, porque todos estão com pressa. O tempo de cada um é importante, mas aqui era diferente. Olhando pela janela, até os pedestres pararam. As pessoas que estavam atravessando a faixa esperaram a ambulância passar. Uma mãe segurava uma criança, parecendo ensinar algo. Provavelmente estava ensinando a ceder a passagem para a ambulância. Não era apenas por causa do pai. Aquelas pessoas estavam cooperando naturalmente, sacrificando um pouco do seu tempo, atrasando um pouco a sua jornada pela vida de alguém que nunca viram, porque era para salvar uma vida. Madeleine enxugou as lágrimas com um lenço. Depois de todos aqueles anos como enfermeira, ela nunca tinha visto uma cena assim. A cidade inteira trabalhando para salvar uma vida. Isso não era apenas uma questão de sistema ou de política, era o coração das pessoas deste país que tornava isso possível. "Chegamos ao hospital", disse o socorrista. Madeleine voltou a si. Levou apenas alguns minutos de Salvador até o hospital. A rapidez na chegada foi graças ao fato de os cidadãos terem aberto o caminho. Sem isso, teria demorado muito mais. Atrasos de apenas alguns minutos poderiam decidir a vida de uma pessoa. Madeleine olhou pela janela, repetindo mentalmente palavras de gratidão. Obrigada a todos que abriram caminho. Segurando a mão do pai, Madeleine pensou: este lugar, o Brasil, não é apenas bonito e limpo. O coração das pessoas é gentil e caloroso.
A ambulância chegou à entrada do hospital. Médicos e enfermeiros de jaleco já estavam à espera. Pai, chegamos, disse o socorrista. O pai abriu os olhos fracamente. Madeleine, está tudo bem. Chegamos ao hospital. Madeleine segurou a mão do pai com força. A maca foi retirada e imediatamente levada para dentro do hospital. Quando Madeleine desceu, o socorrista disse a ela: seu pai vai ficar bem. Temos ótimos médicos aqui. Muito obrigada, disse Madeleine, fazendo uma profunda reverência. Os socorristas sorriram e acenaram, começando a organizar o interior do veículo, preparando-se para a próxima chamada. Madeleine olhou para a entrada do hospital. O pai estava recebendo o tratamento médico brasileiro agora. Ele vai ficar bem. O pai foi levado para a sala de emergência. Madeleine se sentou na sala de espera e olhou para o relógio. 3 da tarde. Não fazia nenhuma hora desde que ele havia desmaiado no Pelourinho. No entanto, para Madeleine, parecia uma eternidade. Havia alguns pacientes e famílias na sala de espera. Todos esperavam em silêncio. Madeleine olhou para o teto. Meu pai vai ficar bem, certo? O stent não deu problema? Havia outra preocupação. Quanto será a conta médica? O serviço de ambulância era gratuito, o que já era surpreendente, mas o tratamento era outra história. No exterior, os custos médicos podiam ser valores inimagináveis. Já era caro nos EUA, no exterior deveria ser ainda mais. Madeleine verificou o limite do seu cartão de crédito na carteira. Era um US 5.000. Será que é suficiente? Cerca de 30 minutos depois, um médico de jaleco entrou na sala de espera. O familiar do Sr. Thompson, Madeleine, se levantou. Sim, sou eu. O médico se aproximou com um sorriso gentil. A condição do seu pai está estabilizada. Foi um episódio de arritmia sinusal. Madeleine soltou um suspiro de alívio. O stent está bem? Sim, sem problemas. Mas ele precisará ser internado esta noite para observação. Eu entendi. Muito obrigada. O médico sorriu gentilmente e se afastou. Madeleine se sentou na cadeira e respirou fundo. O pai estava bem. Isso era o mais importante. Pouco depois, a enfermeira veio chamá-la. Vou levá-la ao quarto do seu pai. Madeleine seguiu a enfermeira até o quarto. A porta se abriu. O pai estava deitado na cama. Embora estivesse recebendo soro, a cor do seu rosto já estava melhor. Pai. Madeleine se aproximou. O pai abriu os olhos. Madeleine, você está bem. O médico disse que está tudo seguro. O pai sorriu fracamente. Desculpe por preocupar você. Não diga isso, disse Madeleine segurando a mão do pai. Pai, eu te perguntei, a ambulância é realmente de graça? Grátis. O pai parecia surpreso. Um senhor, ex-socorrista, me disse no Pelourinho. Ele disse que no Brasil a ambulância é gratuita para qualquer pessoa. Madeleine começou a contar o que aconteceu no Pelourinho. O que o senhor idoso lhe disse? Como as pessoas ao redor ajudaram? Como a ambulância chegou em 4 minutos? E como todos os carros abriram caminho? O pai ouvia em silêncio. Então seus olhos marejaram. Todos fizeram isso por mim. Não foi só por você, pai. É pela vida de alguém que todos cooperam naturalmente neste país. O pai olhou para o teto. Eu sonhei com o Brasil por 30 anos por causa da engenharia da Estação da Luz e do metrô, disse o pai lentamente. Eu pensei que era um lugar de tecnologia e eficiência. O pai olhou pela janela, mas não é só isso. O Brasil é incrível, não apenas pela tecnologia, a voz do pai tremeu, mas também pelo coração das pessoas, pelo sistema. É um país que valoriza a vida. Madeleine também chorou. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, apenas segurando as mãos um do outro. Naquela noite, Madeleine não voltou para o hotel e passou a noite na sala de espera do hospital. A enfermeira veio checar seu estado várias vezes e até lhe emprestou um cobertor. Moça, descanse um pouco também. Essa gentileza fez Madeleine agradecer várias vezes. Na manhã seguinte, o pai foi examinado pelo médico e recebeu alta. Está tudo bem, mas por favor, não se esforce. Certo, eu vou tomar cuidado. O pai fez uma profunda reverência ao médico. Ao sair, as enfermeiras responsáveis vieram se despedir. Cuide-se. Desejamos que você continue a ter uma boa viagem. Vendo o sorriso das enfermeiras, Madeleine agradeceu repetidamente. Em seguida, eles foram para o caixa, o local da verdade.
coração de Madeleine batia forte. Quanto será a conta médica? Atendimento de emergência, exame médico, soro, diária de internação. Nos EUA, isso passaria facilmente dos US 50 mil. O tratamento no exterior poderia ser o dobro. Uma jovem funcionária a recebeu com um sorriso. Sr. Thompson, certo? Por favor, espere um momento. A funcionária verificava algo no computador. As mãos de Madeleine começaram a tremer. É sério? É só isso mesmo? A voz de Madeleine estava trêmula. Sim, isso é tudo. Fique tranquila, não enviaremos mais nenhuma conta depois disso. No momento em que ouviu essa frase, as lágrimas de Madeleine vieram. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Ela agradeceu repetidamente. A funcionária parecia constrangida, mas sorriu gentilmente. Eram lágrimas de alívio, lágrimas de gratidão e também lágrimas de tristeza pelo seu próprio país. No EUA, o tratamento médico poderia levar à ruína, mas no Brasil, o salvamento da vida era a prioridade máxima. A diferença era colossal. Depois de pagar a conta, Madeleine voltou para o pai. Pai, o custo do tratamento foi de apenas R. 150? Eu não consigo acreditar. Eu também não. Os dois saíram do hospital respirando o ar da manhã de Salvador. Madeleine, obrigado por me trazer ao Brasil. Não é nada, pai. Estou feliz que o seu sonho se realizou. Os dois caminharam lado a lado, lentamente, e um novo propósito nasceu no coração de Madeleine. Ela precisava contar essa experiência. Que uma sociedade onde o salvamento da vida é a principal prioridade não é impossível. 3 dias depois, Madeleine e o pai voltaram em segurança para Los Angeles. O pai se recuperou completamente e os dias restantes da viagem no Brasil foram tranquilos. No dia seguinte ao retorno, Madeleine contou a história no Brasil para seus colegas na sala de descanso do hospital. A ambulância é gratuita? Eu não consigo acreditar, disse Jennifer arregalando os olhos, e chegou em 4 minutos. Em Los Angeles, é pelo menos 20 minutos, murmurou outra enfermeira. Não é só isso, continuou Madeleine. Todos os cidadãos abriram caminho. Táxis, caminhões, ônibus. Até os carros no farol verde pararam e esperaram. Os colegas ficaram sem palavras. Nós pensamos que a saúde era algo que só os ricos poderiam desfrutar plenamente, disse Madeleine calmamente. Mas, na verdade, a vida de qualquer pessoa deve ser salva igualmente. Essa é a prioridade máxima. Naquela noite, Madeleine começou a postar em suas redes sociais sua experiência no Brasil, o medo quando o pai desmaiou e a gentileza dos brasileiros. O post viralizou instantaneamente. Em poucos dias, foi compartilhado mais de 100 mil vezes. Os comentários eram inúmeros. O sistema de saúde do EUA está errado. É estranho precisar de dinheiro para salvar vidas. Deveríamos aprender com o Brasil. No entanto, um dia, um comentário chamou sua atenção. Era de um brasileiro. Embora o sistema seja ótimo, no Brasil também há problemas. Algumas pessoas usam a ambulância como táxi e quem realmente precisa não consegue atendimento. Madeleine leu o comentário várias vezes. Ela postou outro artigo. A ambulância no Brasil é gratuita, mas é por isso que deve ser usada com responsabilidade. Ouvi dizer que não só estrangeiros, mas também alguns brasileiros a usam como táxi. Para a vida das pessoas que realmente correm risco, espero que vocês protejam esse belo sistema. Este artigo também recebeu muitas respostas do Brasil. Ouvir isso de um estrangeiro me envergonha como brasileiro. Eu pensava que era normal, mas percebi que é um sistema que deve ser protegido. Madeleine olhou pela janela. A paisagem familiar de Los Angeles. Agora, parecia diferente para ela. O que ela aprendeu no Brasil não foi apenas sobre o sistema de saúde, mas sobre uma sociedade que prioriza a vida. Uma cultura de cooperação incondicional pela vida de estranhos e a consciência de proteger essa normalidade. Tudo isso junto é o que protege as vidas das pessoas. Madeleine fez um juramento em seu coração, fazer o que ela podia como enfermeira, não perguntar primeiro sobre o seguro, mas ouvir os sintomas. Mudar o sistema não era fácil, mas a sua atitude podia mudar. E ela acreditava que um dia os EUA também poderiam se tornar uma sociedade onde a vida fosse a prioridade máxima, assim como o Brasil.
o celular de Madeleine vibrou com uma mensagem do pai. Madeleine, estou organizando as fotos da viagem ao Brasil. Vi a foto da Estação da Luz. A engenharia é realmente ótima, mas o que é realmente ótimo é o coração do povo brasileiro. Madeleine sorriu e respondeu: sim, pai. Aprendemos algo muito importante no Brasil. O que você achou dessa história? Por favor, escreva suas reflexões e sentimentos nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!